para nós é muito relevante deixar registrado assim, tanto os desafios, as angústias, as dificuldades encontradas, mas também as ideias que surgiram no período. Né? Às vezes tanto aquelas boas ideias legadas de um outro momento, como aqueles embriões que foram plantados no período lá. O senhor pode nos resgatar um pouquinho desse seu período como procurador-geral? Sim. Eu queria até começar falando que eu cheguei, e foi até interessante. A época que eu cheguei, logo se não me engano, acho que foi na primeira ou segunda semana, a gente estava vendo o resultado de um grupo, pelo menos, antes de um grupo permanente de combate à corrupção e à improbidade administrativa, houve uma força-tarefa antes, né? E a gente tinha recebido o resultado dessa força-tarefa, e nós estávamos criando esse grupo, que era uma ideia já da gestão passada, do nosso ex-procurador-geral da União, Dr. Jefferson. É interessante que nessa primeira ou segunda semana eu já fui chamado para dar uma entrevista para a CBN para falar sobre os resultados desse grupo. Na primeira semana. E eu tinha recém-chegado, ainda estava conhecendo, mas já tinha ouvido falar dessa belíssima iniciativa que tinha da gestão passada, né, e ainda conduzida à frente pelo Dr. André Mendonça, a quem cabe a gente destacar, que é o diretor do Departamento de Patrimônio Público e Combate à Improbidade Administrativa, né, Departamento Público e Probidade Administrativa, né, e aí vamos ter que dar uma entrevista para a CBN, né, relativamente ao assunto. Foi ótimo, foi uma entrevista ótima, os resultados eram dos mais impressionantes, né? Eu me lembro que na época saiu divulgado na mídia, né, a recuperação de ativos que estavam se consumindo, as inúmeras ações de improbidades que estavam sendo propostas, né? E até hoje é um dos grupos mais atuantes da Advocacia Geral da União, esse grupo que efetivamente na nossa gestão, né, mantendo aquela belíssima ideia de gestão passada, foi criado, né, um grupo permanente, né, de combate à corrupção e à improbidade administrativa. Uma nova faceta, né? Uma visão um pouco diferente e crescendo, né? Doutor Caio, isso é muito importante você ter falado, porque realmente acredito que esse é um momento muito importante da nossa instituição, da Advocacia Geral da União como um todo, não só da Procuradoria Geral da União, mas da Advocacia Geral da União como um todo, porque nós começamos a ter aquela atuação que nós chamamos de proativa, né? Uma atuação que não era simplesmente de defesa da União nos processos judiciais, mas, na verdade, da defesa do interesse público, né? Da defesa dos bens da nossa sociedade, né? Através de uma ação dos nossos advogados, né? Então, realmente é um dos momentos que mais marcantes da Advocacia Geral da União. Claro, existiam já outras iniciativas, é importante a gente não desmerecer outras iniciativas e não deixar de lembrar de outras iniciativas, mas nesse momento a gente formalizou um grupo, né, que buscava dar esse destaque para a Advocacia Geral da União e para o Estado brasileiro, de buscar a gente conseguir resgatar os nossos recursos, o nosso patrimônio, a gente defender, né, o Estado e a probidade no Estado brasileiro, né? Doutor Fernando, o senhor disse que quando a PGU tem os desafios dos mais diversos de todas as matérias, seja desde a probidade até trabalho escravo e assuntos trabalhistas, assuntos cíveis, até assuntos penais, quer dizer, os desafios de toda a ordem. De toda a ordem. É muito interessante essa questão relativamente ao trabalho escravo, é muito interessante, porque na nossa gestão nós temos também, eu acho sempre importante mencionar o nome das pessoas que atuaram na nossa gestão, porque a gestão não é só feita do Procurador-Geral da União. Na verdade, a gestão ela é feita pelas pessoas que compõem o órgão, né? Então, em relação à área trabalhista, nós temos o diretor do departamento, que é nosso Dr. Mário Guerreiro, né? Até pelo nome, o nome já é bastante significativo. Lutador. Ele é lutador, né? E o Dr. Mário Guerreiro, conjuntamente com outros, não é possível mencionar todos os nomes, né? Com outras pessoas do departamento, eles começaram a ter
criaram um trabalho junto com o Ministério do Trabalho, do Emprego, de combate ao trabalho escravo no nosso país, né? Foram estabelecidas inúmeras políticas, né, no Ministério do Trabalho, e a AGU começou a apoiar essas políticas, né? Inclusive também com uma atuação proativa, né, de combate ao trabalho, defendendo inclusive a inscrição de áreas rurais que efetivamente que eram, né, condenadas ou apontadas como tendo, infelizmente, essa atividade de trabalho análoga ao escravo, né, que eram inscritas no cadastro do Ministério do Trabalho. Houve, inclusive, a defesa desse cadastro, houve um trabalho em conjunto com o Ministério do Trabalho relativamente a essa política pública das demais importantes. Outra coisa também que você destacou, que é muito importante falar, também na nossa gestão, tivemos algumas demandas também, que numa atuação também até proativa, de atuar na defesa de agentes públicos, né, propondo ações penais privadas, né? Inclusive, alguns casos de crimes contra a honra de agentes públicos, né, a Procuradoria-Geral da União entendeu por bem, e isso é importante dizer, por bem para o Estado brasileiro, não é apenas a pessoa da autoridade que se suplanta, né, a pessoa atingir o próprio Estado brasileiro, a defesa do Estado, da autoridade, mas a autoridade como agente público, não como pessoa, da dignidade dela. Então, aí também nós tivemos uma atuação muito importante. É importante dizer que quem auxiliou muito nessa atuação foi a doutora Isabel Michon, né, que era à época diretora do Departamento de Estudos Jurídicos, né, e Contencioso Eleitoral, e que, juntamente com os advogados desse departamento, fez belíssimas ações penais privadas e propôs elas na Justiça Federal. Doutor Fernando, a gente não pode deixar de perguntar sobre algo que está influenciando na PGU até hoje, que foi a parte da gestão estratégica. Nós hoje, e imagino que por muitos anos ainda, vamos sentir os reflexos dessa visão não só jurídica, mas também de administração. O senhor pode nos contar um pouquinho sobre essas iniciativas? Conto, sim. A questão da gestão é importante. Começou-se a verificar na administração pública federal como um todo a importância do serviço público se profissionalizar, né? E era importante aqui na Advocacia Geral da União, não só é importante a gente se profissionalizar como o técnico, o operador jurídico, né, o advogado, mas também a gente sabe que nós temos uma instituição enorme, composta por inúmeros órgãos, e que se faz necessário você administrar esses órgãos, gerir esses órgãos. Mas é importante você ver as peculiaridades de cada órgão e, além disso, ouvir as diversas sugestões, recomendações, propostas desses órgãos e tentar buscar a melhor administração, a eficiência desses órgãos. E a ideia da criação de se criar um grupo, de você introjetar a gestão na Procuradoria-Geral da União, decorreu daí. Já havia um belo trabalho sendo realizado pelo advogado-geral da União, à época o ministro José Antônio Dias Toffoli, né, que também tinha criado um grupo de gestão, né, e a PGU entendeu por bem, e nós fomos o primeiro a criar também o nosso grupo de gestão interna, né, que fomos o primeiro órgão, até depois da administração geral, da Advocacia Geral da União, a criar esse grupo. Vestir, né, a camisa do projeto. Me lembro até que a gente chegou até a fazer um pequeno seminário chamando representantes das diversas regiões e foi a partir daí até que a gente começou a ter um maior contato, uma maior comunicação com os diversos procuradores regionais, né? E eles trazendo belíssimas ideias de como fazer a Procuradoria-Geral da União evoluir, como fazer ela ter um maior entrosamento com a Consultoria-Geral da União, com a área da consultoria, como também nós tentarmos diminuir as demandas do judicial, o número de processos, né, trazendo inúmeras novas ideias para a maior eficiência da atuação do contencioso. O senhor tocou no ponto da integração com os procuradores regionais. Isso acabou sendo até
institucionalizado, essa aproximação, né, da Procuradoria-Geral Central e dos procuradores regionais? Sim, de fato, nós entendemos, depois dessa experiência, um grupo de gestão, e vendo as inúmeras ideias boas, né, que os procuradores regionais tinham, a eficiência, inclusive aqui cabe destacar que eu fiquei muito impressionado quando entrei na PGU, né, a grande capacidade técnica e administrativa e de gestão dos diversos procuradores regionais, né? Eu digo, se na minha gestão teve sucesso, eu devo sucesso, principalmente fora de Brasília, a essas pessoas, né? Que eram dos demais muito competentes, tanto tecnicamente, como também pessoas maravilhosas. E diante da experiência que eles nos trouxeram, nós entendemos por bem criar o Colégio de Procuradores. O Colégio de Procuradores foi um colegiado criado na nossa gestão, com a ideia de a gente trazer a experiência de cada região, né, para dentro da PGU e para as outras regiões, da gente fazer uma troca de informações, troca de experiências, né, e além disso, não só dar oportunidade para os procuradores regionais, pelo Colégio de Procuradores entendemos também facultar, eventualmente, a qualquer chefia da Procuradoria-Geral da União estar presente, trazer também essas experiências, trazer temas para serem discutidos para a gestão. E também tentei com o Colégio de Procuradores sempre ouvir antes os procuradores regionais, antes de soltar algum ato que tivesse algum influxo, que tivesse alguma consequência para as diversas regiões, né? Porque acho que, acima de tudo, é importante que a PGU é uma grande corrente, né? A gente só evolui quando os elos estão fortes e estão juntos, né? Então, eu achei que a criação do colégio era uma forma de a gente fortalecer os elos, né, entre as vários órgãos e unidades da Procuradoria-Geral da União.